Sim, Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos guarda, nos protege. E eu sou muito grato a Ti, Senhor. Sou muito grato a Ti, Senhor, pela vida dessa igreja. Sou grato a Ti, Senhor, pela vida de cada membro dessa igreja. Sou grato a Ti, Senhor, pelo cuidado e proteção que o Senhor tem para conosco. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, derrame sobre nós como igreja, bênçãos, ó Deus, sobrenaturais. Que o Senhor nos fortaleça no nosso ânimo, nos fortaleça na nossa fé, nos fortaleça na nossa jornada. Traz ânimo novo, Senhor. Às vezes a gente vai chegando no fim do ano e parece que as forças vão se esvaindo. Então, fortalece-nos, ó Deus, fortalece-nos, cada um de nós, ó Deus, e que nós possamos ser tomados pela Tua presença e que a Tua presença faça toda a diferença nas nossas vidas. Senhor Jesus, nos guia, Senhor, nos guia, nos fortalece. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito bom a gente estar em mais uma tarde da esperança. E hoje eu queria compartilhar um texto bem conhecido. Eu até já citei ele aqui outros dias, em outros momentos. E eu queria que a gente pudesse meditar em apenas um verso. Em João 10:10. Um texto bem conhecido, e eu falei sobre esse texto num evento que a gente teve na praça ali, do Viva Castro. Eu pude compartilhar esse texto lá com as pessoas que estavam na praça, foi um tempo bem especial, e hoje eu queria também falar sobre ele, tendo um outro enfoque aqui, mas também aprendendo com esse texto, coisas valiosas, né? Para a nossa vida, para a nossa jornada. Então, que o Senhor Jesus fale conosco nesse tempo. O tema para essa meditação seria a vida que renasce. Vida que renasce. E o texto de João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Bom, não sei como a gente chegou aqui, mas muitos podem estar, eu falei na oração, né, que às vezes a gente chega no final do ano, parece que a gente está cansado, né? Parece que as forças já se foram se diluindo durante todo o ano, chega dezembro, você está, vejo a hora de acabar esse ano, estou morto. E a gente chega cansado, talvez preocupado. Lembra que sempre na virada do ano a gente projeta, né? O que você quer fazer no outro ano, o que você quer fazer, o que você quer conquistar. E agora a gente está chegando no final de um ano. E às vezes você olha para trás e fala, puxa, tanta coisa eu projetei e não consegui. Tanta coisa lá atrás, em dezembro de 24, lá eu projetei algumas coisas e não chegou. E daí você chega nesse fim de ano preocupado. Você chega nesse fim de ano cansado. Talvez tentando esconder uma dor que só você e Deus sabe que existe, né? Pensando assim, puxa, quanta frustração eu tive, quanta coisa eu vivenciei nesse ano e agora chego nessa condição, né? Mas a verdade é que todo aquele que se aproxima do Senhor, ele tem as suas forças renovadas. Todo aquele que se aproxima do Senhor, ele sabe que quanto mais perto de Cristo, quanto mais perto do nosso Deus, mais a gente vai receber um ânimo novo para os desafios, para as jornadas, né? E isso não é segredo para ninguém, que isso de fato acontece. O Senhor Jesus vem para
trazer coisas novas na nossa vida. E interessante que nesse texto de João 10:10, é justamente disso, né, que a gente vai falar nessa tarde. Jesus nos deu uma palavra muito clara e direta. Ele está dizendo, existe alguém que quer acabar com você, mas também existe alguém maior que veio para te levantar. Então a gente chega no final do ano com muito cansaço, com peso nos ombros, achando assim, puxa, cansei, preciso de umas férias, preciso de um repouso, preciso descansar a minha mente, o meu físico. Só que a gente às vezes não se dá conta de que ao longo da nossa caminhada, algumas coisas vão minando, né, a nossa saúde, vão minando as nossas forças, vão minando o nosso ânimo, vão minando o nosso ímpeto, né, de realizar, de fazer. E às vezes a gente nem se dá conta. E aqui que entra esse ladrão, né? Às vezes o pessoal fala, né? O diabo veio para lá. Não, ele está falando do ladrão aqui, não está falando do diabo. Por mais que a gente consiga fazer essa associação aqui, né? E de fato o diabo vem para matar, vai destruir também. Mas o texto fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Aqui faz parte do texto onde Jesus fala que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, ele vem para cuidar. E existe o ladrão. E se existe o ladrão, existe o Salvador, existe aquele que protege. E se existe a destruição, existe também uma vida nova que ele nos dá. Então, nessa tarde a gente vai olhar para essas duas realidades e aprender que ainda hoje nós podemos escolher a vida. Nós podemos escolher a vida. Mas antes de nós falarmos a respeito da vida, vamos ver as ações do ladrão aqui, segundo esse texto. Então, quando Jesus fala a respeito do ladrão, ele está falando de tudo que tenta arrancar de nós aquilo que Deus colocou dentro de nós. Olha que interessante. Quando a gente fala desse ladrão, quando Jesus está falando desse ladrão, ele fala de tudo aquilo que pode, tudo aquilo que ele tenta arrancar de nós, tudo aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Então ele descreve aqui o ladrão em 3 verbos muito fortes, né? O primeiro deles é roubar. O ladrão rouba. Talvez não seja dinheiro. Talvez não seja a nossa carteira, nosso celular, né? Mas ele rouba coisas valiosas do nosso dia a dia. Ele rouba a nossa alegria. Ele rouba a nossa paz. Ele rouba a nossa força, como eu falei já, né? Você chega esgotado já no fim do ano. Ele rouba o nosso sonho. Quantos não tiveram insônias, né? Passaram a noite em claro por causa de problemas. O ladrão vem e rouba o nosso sonho. De algumas pessoas ele rouba a vontade de viver. Rouba a vontade de viver, já nada mais faz sentido. A gente teve aqui no Setembro Amarelo falando sobre a prevenção ao suicídio. Ele rouba esse ânimo de continuar vivendo. Ele rouba também a nossa identidade, porque aquilo que o inimigo ele quer fazer a gente esquecer daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque se nós temos a nossa identidade firmada naquele que criou todas as coisas, a gente tem esperança, uma esperança positiva, que tudo vai dar certo, que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mas se ele rouba a nossa identidade, a gente não sabe que a gente é filho, a gente não consegue ter essa esperança, a gente não consegue ter essa visão de que ele está no controle e todas as coisas estão guardadas nas suas mãos. Então ele ataca a nossa identidade. Você não é nada, você não é ninguém, você não pode nada, você é seus erros. Isso que ele vai trabalhando, né, na nossa mente.
E às vezes a gente nem percebe quando a gente começa a ser roubado, em todas essas esferas que a gente falou aqui. A gente só percebe que a gente está com um vazio tão grande. Um vazio tão grande dentro de nós. Quantas vezes você não acorda e pensa assim, puxa, eu não vou dar conta. Não vou dar conta dessa situação. Ou quem sabe acordou de manhã e você fala assim, puxa, estou com meu peito apertado. Não sei o que está acontecendo, mas algo dentro de mim está apertado. Ou você reflete e fala, deixa acontecer. Vou sobrevivendo dia após dia, noite após noite, eu vou sobrevivendo. Isso é roubo. Isso é roubo da alma. E é justamente isso que o ladrão vem para fazer. Nos roubar. Roubar a nossa essência. Roubar aquilo que é mais precioso que Deus colocou, que é a nossa vida. Que Deus colocou em nós. Ele vem para roubar. Mas ele usa um outro verbo também, bem forte. Ele fala que o ladrão mata. Ele vem para roubar e ele vem para matar. O ladrão mata. E aqui a gente não fala simplesmente de uma morte física, né? Não só de morte física, mas ele vem para trazer mortes silenciosas que acontecem dentro da gente. Que mortes são essas? A morte dos nossos sonhos. Quantas pessoas, se você perguntar e vai falar assim, e aí, quais são os seus sonhos? Eu parei de sonhar. Eu já não sonho mais. Não consigo. Eu conheci uma pessoa que me disse exatamente isso. Há muito tempo que eu não sonho. Eu não tenho mais sonhos. A morte dos planos. Sabe quando os planos eles começam a se frustrar e você não consegue alcançá-los? E o ladrão, então, ele começa a matar os nossos planos. Não faz sentido eu planejar nada. Não faz sentido, deixa... Vou vivendo a cada dia. Vou levando como der. A morte dos nossos planos. A morte da nossa motivação. Você já não tem ânimo para fazer mais nada. Sua motivação está zero. Você lança um desafio, e aí, vamos lá, irmão, vamos lá, irmã, vamos em frente, vamos lá. Só que a morte já se instaurou dentro de você, e você, não sei se eu quero. Vamos lá, gente, vamos orar, venham para a igreja, tem tarde da esperança, tem meia hora com Deus, tem encontro de oração, venha, vamos, tem culto no domingo. Não estou afim. A morte já se instaurou dentro de si. A morte da nossa esperança, eu falei no ponto anterior, né? Que a nossa esperança está arraigada no Senhor, está firmada no Senhor. Mas dentro, a pessoa já está vivendo um luto nas suas esperanças. São tantas batalhas, são tantas derrotas, são tantos conflitos, que ela não conseguiu lidar com isso e por isso já morreu dentro dela a esperança. Pessoas que oram por filhos, por maridos, por esposas, por parentes, por colegas, e parece que a coisa não está, parece que está travado, e de repente você olha e fala assim, puxa, acho que não vai rolar, acho que não vai acontecer nada. A sua esperança já se esvai, a morte já se instalou. O ladrão, então, ele vem para roubar e trazer morte sobre as nossas esperanças. Morte na nossa autoestima. A morte na autoestima significa que o inimigo já veio e plantou uma semente em você, e que lembra que eu falei no ponto anterior sobre nossa identidade? Ele começa a ferir cada uma das pessoas na sua autoestima e dizer, está vendo o que você fez? Está vendo o erro que você cometeu? Está vendo a falha que você fez? Errou de novo nisso.
pecou de novo nisso, e você, na tua autoestima, começa a ser derrotado, e de repente você ouve uma palavra de alguém que às vezes nem teve a intenção de te ferir, mas falou uma palavra indevida, mal colocada, e você já está ferido na tua autoestima, aquilo vem somar e vem trazer a morte da tua autoestima. E uma pessoa com essa morte na sua autoestima, ela não levanta mais. Ela não levanta mais. Porque nada mais faz sentido. Nada mais tem uma solução. Então tem gente que está viva por fora, mas completamente machucada por dentro. Completamente morta por dentro. E o terceiro verbo que ele traz no texto para nós aqui a respeito do ladrão, é que o ladrão destrói. O ladrão rouba, o ladrão mata e ele destrói. Destrói o que levamos anos para construir. Ele destrói a nossa família. Ele destrói a nossa confiança. Quando ele destrói a nossa família, ele usa de vários meios, vários artifícios para que isso aconteça. Ele usa vícios, ele usa orgulho, ele usa soberba, ele usa meios que matam e destrói os relacionamentos dentro da família, dentro de um trabalho, dentro da sua vizinhança. Ele vem para destruir. E quando ele destrói a família, é como se fosse aquela brincadeira do dominó, que você coloca um atrás do outro e derruba o primeiro. E daí todo aquele dominó é derrubado. Quando ele destrói a família, tudo que vem na sequência é destruído. Destrói nossa confiança. Você já não confia mais nas pessoas. Todo mundo, por causa de uma pessoa que talvez tenha errado com você, e essa pessoa era uma pessoa de muita confiança, essa era uma pessoa muito íntima, mas ele já vem num processo de desconstrução, ele já vem destruindo, ele já vem matando sonhos, ele já vem causando a morte dentro da pessoa, e daí ele destrói toda a confiança. Então, uma palavra já não é suficiente, porque ele já destruiu a minha confiança nas pessoas. Às vezes a confiança tem em si mesmo, olhar para dentro de si e falar, puxa, errei de novo, eu não tenho jeito mesmo, eu não tenho saída, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço não tem sentido. Então, a nossa confiança, até mesmo em nós mesmos, ela se esvai. Ele destrói também as oportunidades. Quantas oportunidades a gente perde na vida, não é verdade? E perde por quê? Porque a gente foi minado. Eu me lembro que eu era jovem, estava servindo o exército, e eu queria seguir carreira, eu queria ser um militar. E teve um determinado dia lá, a gente tinha que sair da cidade onde eu morava para ir para uma outra cidade, porque lá ia acontecer a prova para selecionar aqueles que iriam seguir, então, carreira. E eu perdi a hora. E quando eu acordei, todo mundo já tinha ido, e eu fiquei. Perdi uma oportunidade. A culpa de quem? Não interessa. Eu perdi uma oportunidade. Dormi até mais tarde, perdi a hora, estava muito cansado, não importa. Mas o fato é que uma oportunidade foi perdida. E tantas oportunidades que a gente perde. Uma oportunidade de emprego, porque você talvez não tinha o conhecimento para aquilo. Talvez você, na hora da entrevista, falou algo que não deveria. E a gente perde oportunidades. Perdemos oportunidades de construir bons relacionamentos. Quando a gente precisa se reconciliar e a gente não quer se reconciliar, a gente perde uma oportunidade de reconciliação. A gente perde uma oportunidade de construir algo novo. Oportunidade de crescer.
Você é desafiado, você é colocado em xeque, ó, pega esse desafio para você aqui, porque isso vai trazer crescimento para você, e daí você, eu sou tímido, eu não consigo, e você perde uma oportunidade de avançar. Você perde uma oportunidade para avançar. Nunca esqueço, uma vez que eu era membro só de igreja, e o meu pastor pediu para que eu fosse falar num colégio. Tinha uma ministração lá, aliás, eu era seminarista na época, e tinha que ministrar num colégio. Era ele que tinha que falar, mas ele, por alguns motivos, não poderia estar naquele dia, e ele falou, Éder, você vai lá e fala no colégio. E eu, tremendo de medo, falei, meu Deus do céu, primeira experiência que eu ia ter, falar para um grupo que não me conhece. E daí eu cheguei lá e tinha mais de 300 pessoas no ginásio, e eu morrendo de medo, enfim, consegui cumprir lá e falei, enfim, tinha 10 minutos só para falar, falei. Depois voltei, e quando eu dei o feedback para o pastor, falando que foi legal, foi bacana, foi uma bênção, mas eu estava muito nervoso e quase não consegui. E ele me disse assim, você poderia não ter ido. Eu falei, como assim? Você poderia dizer não. A responsabilidade de estar lá era minha. Eu não pude pedir para que você fosse. Mas se você dissesse, eu não quero, você não precisaria ir. Quem seria cobrado seria eu. Aí eu falei, agora que você me avisa? Eu passei todo aquele medo, toda aquela ansiedade. Podia ter dito não. Ele falou, pois é, você poderia ter dito não, mas você perderia uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade de falar para um grupo que você desconhecia. Falar em público. Você perderia, então, essa oportunidade. São oportunidades que o ladrão vem para também destruir. Ele vem para destruir também o nosso futuro. É interessante percebermos que os planos de Deus para as nossas vidas, eles vão se cumprir. Goste o inimigo ou não, eles vão se cumprir. Então o que o inimigo faz? Se a gente sabe que os propósitos de Deus para nós vão se cumprir, por que o inimigo não desiste de uma vez, vai fazer outra coisa? Porque ele quer destruir o nosso futuro. Ele sabe que a gente vai alcançar, mas ele quer nos atrasar. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que numa das cartas que ele queria estar lá, mas o diabo não o permitiu. Nossa, como assim, né? Eu queria estar aí com vocês, mas o inimigo não me deixou. Ou seja, o inimigo armou ciladas para travar, para atrasar, para retroceder, fazer o processo ficar truncado e demorar mais para acontecer. Ele sabe que vai acontecer. Ele sabe que o evangelho ia ser pregado. Ele sabe exatamente o que vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Ele sabe. Mas o que ele quer fazer? Ele quer destruir o nosso futuro. Ele quer destruir o nosso amanhã. Porque se ele conseguir atrasar a obra de Deus na tua vida, é um sofrimento que ele causa em você. Olha que interessante. É isso que ele quer fazer. O fim dele ele já sabe. O final das contas ele já sabe. Mas ele age agora porque ele quer minar as nossas forças. Ele quer travar cada um de nós. Então, quanto mais pessoas ele conseguir travar, melhor é para ele. Por isso que ele vem para destruir o nosso futuro. Talvez a gente possa olhar para tudo isso aqui, para todo esse cenário, e a gente possa dizer, puxa, tudo isso está acontecendo comigo. Parece que nada mais tem conserto. De fato, eu já não sonho mais. De fato, eu tenho perdido muitas oportunidades. De fato, eu já não tenho mais a confiança em ninguém. Minha família não está lá como deveria estar. Queria que todos estivessem comigo na igreja, firmes, mas não estão. Puxa, quanta derrota, quanta destruição.
Talvez a gente possa dizer isso. Talvez você possa olhar e falar assim, as coisas não estão perfeitas, não estão do jeito que deveria estar. Mas eu quero te dizer com muito amor, reconhecer que as coisas não estão como deveriam estar é o primeiro passo para a gente começar a alinhar nossa vida segundo o propósito que Deus tem para nós. O primeiro passo é nós olharmos para dentro de nós, olharmos para a nossa família, olharmos para a nossa realidade e admitir que nós precisamos de mudança, que nós precisamos retomar. Reconhecer isso não é derrota. Reconhecer isso é honestidade. E a honestidade, ela abre espaço para Deus restaurar aquilo que o ladrão destruiu, aquilo que o ladrão matou, aquilo que o ladrão roubou. O diabo tem o papel dele, que é nos acusar. O diabo tem o papel dele, de nos colocar para baixo. Mas Cristo Jesus veio para restaurar todas as coisas. E aqui que a gente entra na segunda parte do texto. O ladrão vem sim para roubar, para matar e para destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não diz apenas, cuidado com o ladrão. Mas ele diz, eu vim. O ladrão veio fazer tudo isso, mas eu vim. Ele veio porque ele é a esperança. Ele veio porque ainda não acabou. Ele veio porque ele ainda pode reconstruir tudo aquilo que foi roubado, matado e destruído. Essa é a vida que Jesus dá. E ele também, a exemplo do anterior, né, que eu dei das 3 características lá, ele usa os 3 verbos, né? Ele também aqui nos dá 3 características, só que totalmente contrárias e lindas. Em primeiro lugar, vida que cura as nossas feridas. Jesus, ele não passa por cima da nossa dor. Olha que interessante. Jesus, ele não finge que nada aconteceu. Ele está sensível aos nossos sofrimentos. Ele não chega pra gente e fala assim, vamos, supera logo aí, levanta. Ele não faz isso. Mas ele vem com cura. Cura da nossa alma. Ele toca onde ninguém pode tocar. Ele pode nos convencer do nosso erro. Ele pode tocar no fundo do nosso coração, onde nada alcança, o Senhor Jesus consegue alcançar e consegue levar a cura. Lugares até mesmo que a gente tem medo de olhar. Sabe aqueles lugares no nosso íntimo, no nosso coração, que você não deixa ninguém chegar? Ele chega. Ele quer chegar. Ele quer tocar. Eu gosto muito do texto de Isaías 43:2. Eu até preguei recentemente aqui, eu falei desse texto. Quando ele diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não vão te consumir. Olha que interessante, ele não fala assim, se você passar pelo fogo, se você passar pelas chamas, se você atravessar as águas. Não. Ele diz, quando você passar. Ou seja, eu vou passar. Eu vou passar pela luta, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pela enfermidade. Então, quando isso acontecer, eu estarei com você. Olha que maravilhoso. Ele diz, quando isso acontecer na tua vida, saiba, eu estarei com você. Percebe? Não é se passar, mas quando passar. Isso quer dizer que a dor não é um sinal da ausência de Deus. Ela é muitas vezes o contexto onde Ele mostra quem Ele é para nós. É no momento da dor que Ele se revela um Deus que cura.
É no momento da dor que ele se revela um Deus que restaura e faz nova todas as coisas. É no momento da dor que nós conhecemos de fato quem é Deus. Em segundo lugar, dentro da vida que Jesus veio trazer, ela é uma vida que devolve o propósito. Se a morte causada pelo ladrão mata os nossos sonhos, Cristo vem para devolver o propósito para cada um de nós. Tem gente que perdeu a vontade de viver, né? Perdeu o sentido da vida. Jesus então vem para devolver tudo isso. Perdeu por quê? Perdeu o rumo, perdeu a direção. Mas Jesus vem para devolver esse propósito, para nos mostrar que tudo faz sentido nele. Ele pega uma vida quebrada e diz, eu vou dar sentido ao que você ainda tem. Lembra na multiplicação dos pães? Jesus não faz brotar um pão, criar um peixe ali do nada. Não. Quando os discípulos trazem a informação de que não há o que comer e de que precisava dispensar para o povo, Jesus ele lança uma pergunta e ele diz, o que vocês têm nas mãos? O que vocês têm aí? E em cima daquilo que eles tinham, que eram só aqueles pães e peixes, em cima daquilo que eles tinham, Deus faz um milagre. Jesus opera um milagre em cima daquilo que eles tinham. Então, quando a gente fala que Jesus vem para devolver o propósito e restaurar o propósito de uma vida quebrada, ele vem para dar sentido ao que você ainda tem dentro de você. Não é a partir do nada, é a partir do pouquinho que você ainda tem. Em cima daquilo, Deus pode reconstruir todas as coisas. Quando Cristo entra na nossa história, até o que nos machuca passa a fazer sentido e passa a fazer parte da cura do Senhor. Até o que você não entende hoje, amanhã se tornará um testemunho. Se eu for contar todas as experiências que a gente já teve, certamente a gente fala, puxa, quanta dor, quanta coisa passaram, difícil, né? Sim, mas foi difícil naquela época. Hoje isso serve como testemunho para que as pessoas possam viver uma vida confiando no Senhor, a partir da dor que eu sofri lá atrás. Ou seja, o Senhor Jesus veio restaurar a minha história e transformar aquilo que era dor em alegria, transformar aquilo que era sofrimento em testemunho. Em terceiro e último lugar, a vida que Jesus vem para trazer é uma vida que aponta para o futuro. Vida em abundância. A promessa de Jesus não é uma vida perfeita. Lembra da oração de Jesus? A famosa oração que ele chega para Deus e fala, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu não peço que os tire do mundo. Não tire, deixa lá. Eles vão viver, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter problemas. Não tira, mas livra eles do mal. Essa foi a oração de Jesus por nós. A promessa de Jesus, como eu disse, não é uma vida perfeita, mas é uma vida possível. É possível viver no meio da luta. É possível ter uma vida renovada no Senhor. É possível. Nele, todas as coisas são possíveis. Nele, a vida tem esperança. A gente pode viver um capítulo difícil da nossa história em algum momento. Mas Jesus, ele está aqui para dizer, isso não é o final. Isso não é o final. O ladrão quer escrever um fim, mas Jesus veio escrever um começo. Que maravilhoso é ouvir isso, né? Que maravilhoso é saber que o diabo quer destruir
toda a nossa perspectiva de futuro. Mas Jesus vem para reconstruir. E sabe quando a gente lê no texto que Jesus, quando diz a palavra que nós faríamos obras maiores do que Ele, fala, nossa, como assim, né? Vou me tornar mais um Deus? Né? Como assim eu vou fazer obras maiores que Jesus? É justamente porque em nós Ele vai recomeçar todas as coisas para que a gente possa realizar a obra que Ele tem para nós. Ou seja, do seu nada, do seu absoluto zero, Ele quer reconstruir, fazer coisas novas, porque a partir de mim, a partir de você, comece uma nova história. E imagina, se nós tenhamos aqui 1000 pessoas, 1000 histórias recomeçando, 1000 histórias sendo restauradas, 1000 histórias que vão crescer e vão propagar o Evangelho, 1000 histórias que vão fazer diferença na cidade, que vão fazer diferença no dia a dia, porque Ele faz nova todas as coisas. Ou seja, em Cristo Jesus, as lutas e as dificuldades não são um final, mas é um recomeço. O desafio para nós e o convite, né, que Jesus faz para nós é escolhermos a vida. Escolhermos viver a vida que Jesus tem para nós. Ele termina dizendo isso, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não obriga ninguém, ele convida, ele chama, ele estende a mão. E escolher a vida, é interessante a gente pensar nessa perspectiva, escolher a vida é escolher receber ajuda quando te faltam condições de caminhar, escolher pedir ajuda. Às vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, as pessoas têm vergonha de mostrar a sua fragilidade, não o que vão pensar de mim. Não, peça ajuda, escolha pedir ajuda, alguém te leve para frente. Escolher não carregar as coisas sozinho. Não tenta carregar sozinho, porque às vezes o fardo é pesado demais. E Deus é tão bom que Ele nos deu uma família muito grande que pode nos ajudar. Escolher também deixar Deus tocar naquelas áreas que dói. Muitas vezes a gente vai precisar passar por esse momento de ter aquela ferida restaurada. E a gente vai precisar abrir e deixar Deus tocar para curar. Sabe aquela ferida que está ali cheia de pus? Aquele pus precisa sair dali. Aquilo ali precisa ser espremido, sair para poder começar a cura. Vai doer, vai arder, mas precisa sair. Escolher deixar Cristo conduzir a sua vida. É Ele no controle. Tem gente que acha que pedir ajuda é fraqueza. Mas não é não. É coragem, é maturidade, é humildade, é o primeiro passo para a cura. Hoje Jesus nos chama, não para vergonha, não para culpa, mas para a vida. Viver a vida em abundância, viver a vida nova, viver a vida plena, viver a vida de verdade. A palavra para a gente hoje é: você não está sozinho, você não está abandonado, você não está sem saída. Você pode estar ferido, mas Jesus vem com cura. Você pode estar cansado, mas Jesus vem para fortalecer. Você pode estar quebrado, mas Jesus vem para reconstruir. Você pode até estar perdido, mas Jesus vem para nos encontrar. E se nos acharmos vazios, Ele vem para nos encher. Se a gente estiver sem esperança, Ele vem, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para fazer você viver de novo. Então, que a gente pare de sobreviver e a gente decida viver intensamente.
que a gente pare de sobreviver e a gente decida hoje, decida agora, viver a vida que Jesus quer que a gente viva. Sem medo, sem receio, porque aquilo que Ele vem trazer é vida e vida plena. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, abençoe cada um de nós. Toca, Senhor, nas feridas, cura nossa alma, restaura nossa esperança, nos dá força, Senhor, dá força para aquele que está cansado, levanta, Senhor, aquele que caiu, devolve a vida àqueles que pensaram já em desistir dela. Senhor Jesus, que a vida de Cristo Jesus possa florescer dentro de nós, possa florescer hoje aqui, Senhor, e que o ladrão, ele não tenha poder nenhum sobre as nossas histórias, sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. Faz, Senhor, coisas novas em cada um de nós e que nós possamos viver o novo do Senhor. Senhor Jesus, reescreva tudo aquilo que o inimigo tentou destruir, tudo aquilo que o inimigo tentou apagar. Ajuda-nos, ó Deus, reescreva a nossa história. E faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.